Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Ibovespa no pregão de hoje apresenta aqui uma alta de 0,52%, abriu o pregão caindo, já dentro de um movimento de baixa do gráfico 60 minutos, com a chance maior de ter algum repique aí de alta no intraday. Esse repique pode ser um movimento um pouco maior aqui para cima ou até mesmo um movimento lateral, uma correção no tempo aqui no gráfico de 60 minutos, mas fica ainda um viés um pouco maior no curtíssimo prazo, mais negativo, ou seja, depois de uma correção aqui no G60, o mais provável na nossa avaliação é que esse movimento aqui de baixa iniciado no gráfico diário dê continuidade em busca ali de suportes como 50.000 e 49.400. A PTR4 no pregão de hoje apresenta alta de 1,17%, bateu no suporte da região 17,09 a R$17, a mínima do dia 17,04, e gerou um forte candle aqui de alta no gráfico de 60 minutos, também fazendo a correção desse movimento de baixa. A forma como aconteceu esse movimento aqui de baixa também traz aí um indício de poder ter essa correção e continuar esse movimento aqui de queda, uma nova tendência de baixa aqui do G60. Então, no máximo que seria uma das possibilidades de se trabalhar em cima de PTR4 hoje, na ponta compradora, seria de day trade, caso esse movimento do G15 dê uma pequena parada e gere ali um rompimento aí da máxima do dia. Então, uma pequena parada que eu digo aí além deste candle aqui, mais uns 3 candles seria algo interessante para se pensar em alguma compra de day trade em cima da Petro. Até porque se eu olhar ali para o G60, o rompimento da máxima dessa primeira hora, da máxima do dia, geraria ali uma superação de uma zona de antigo suporte, agora funcionando como resistência. A Vale 5 no pregão de hoje também apresenta alta de 0,64%. Os ativos ficaram com um movimento um pouco mais prolongado no G60 e, consequentemente, vão trazendo aí uma chance de repique de alta. A Vale, em cima do suporte ali no G60, vai trazendo essa chance de repique de alta ou correção no tempo, ficar um pouco mais de lado. Não pensaria em compra ainda em cima da Vale 5, seja de curtíssimo prazo, ou até mesmo de day trade. Vejo um risco um pouco maior em cima da Vale 5 de pensar em compra de day trade. Teria que fazer algo parecido com a Petro para pensar em algo para day trade, mas a Petro para mim seria um pouco mais interessante, menos esticado que a própria Vale 5 no curto prazo. Olhando agora para a Rente 3, a Rente 3 esticou para baixo no gráfico diário, gerou um gap de abertura, fechou bem aqui no G60, chance de ter um repique não só no G60, mas também no gráfico diário. A tendência desse ativo já é uma tendência que parte de indefinida para baixa, visto que a gente observa o início de uma movimentação para baixo no gráfico diário, ou seja, o início de um movimento de baixa no gráfico, semanal. E isso é um dos pontos que vai aumentando a chance de uma tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário. Então, é um movimento que tem um risco maior de se operar contra, porque não tem uma tendência favorável, não tem uma tendência de alta definida. Mas se fosse para arriscar alguma compra contra esse último movimento, a favor de um repique de alta, uma das alternativas simples, vou comprar, por exemplo, essa superação da máxima da primeira hora de pregão, em 30,64, 30,65, coloco o stop aqui embaixo, o stop ali em torno de 30,14, risco de 1,6, tenta pegar no mínimo 1,6 ou mais aí para cima nesse movimento de subida dela, que pode vir até a bater na resistência ali na faixa de 31,51, primeiro nível de resistência um pouco mais significativo aqui pelo gráfico diário. A IP3 também encontra-se num movimento desse, movimento de baixa, iniciando o movimento de baixa também no gráfico semanal, favorável para uma correção desse forte movimento de subida. Então esse movimento de baixa pode se estender mais ou aqui para baixo ou ficar de forma lateral, enfim, uma correção no tempo. O fato é que tem essa maior probabilidade, menos perspectiva para cima no médio prazo, de curto a médio prazo, ou seja, que esse movimento que começa a subir agora e saia rompendo aqui, seria a perspectiva mais baixa, a probabilidade menor, mas existe uma chance de repique também de alta em cima desse ativo. A Rente 3 até é um pouco mais interessante. A primeira resistência para um repique na faixa dos R$16,60. Assim como a Rente 3, ativo abriu com gap de baixa, gerou um bom candle na primeira hora de pregão. Rompimento aí desse gap que está em R$16,00
e 45 centavos, poderia trazer uma entrada semelhante à que foi comentada na Rente 3. E por último, a CSAN3, já focando um pouco mais na ponta vendedora, o ativo vem numa tendência de baixa de curto prazo, ali no médio prazo também apresentou uma tendência de baixa, já iniciou um movimento de baixa aqui no gráfico semanal, que poderia se estender por mais 1 ou 2 semanas, e nessa chance de se estender um pouco mais, abre uma chance aí de venda na perda da mínima dessa primeira hora de pregão, colocando o stop até aqui em cima. Como não há uma chance de estender bastante o movimento aqui para baixo, essa venda de curto prazo aqui pelo gráfico diário seria mais para se trabalhar na relação risco-ganho 1 para 1. Não daria muito para trabalhar na relação risco-ganho 1 para 3 aqui, já com uma tendência de baixa um pouco desenvolvida aqui para frente. Então não trabalharia mais com a relação risco-ganho superior a 1 para 1 nessa situação de venda em cima de CSAN3. Algo semelhante que a gente comentou na última videoanálise, que a gente falou da Symbiose, que também pode acontecer uma operação de venda na relação risco-ganho 1 para 1. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar. Um excelente dia.